falar sobre isso, Aline. Os adolescentes, esses que foram flagrados ameaçando uma professora numa escola estadual em Carapicuíba, na Grande São Paulo, eles serão levados agora de manhã para a Vara da Infância e Juventude para serem ouvidos. Nós mostramos aqui na edição das 10 as imagens de selvageria dentro da sala de aula com agressões e depredação do patrimônio público. Raquel, ontem à tarde, esses alunos foram apreendidos e dormiram numa delegacia da região que tem cela especial para menores. Isso é bem importante também de ser respeitado. A Adriana Perrone fala ao vivo do Ministério Público da cidade, conta um pouco do que acontece a partir de agora, em especial com esses adolescentes apreendidos. Adriana, bom dia. Oi, Aline, Raquel, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, eles devem responder porque eles foram autuados em flagrante de ato infracional por associação criminosa, mas eles devem responder também por outros atos infracionais, Aline, Raquel, como tentativa de lesão corporal, injúria, ameaça e dano ao patrimônio público. Os adolescentes, então, devem ser trazidos aqui para a sede do Ministério Público Estadual no município de Carapicuíba. Eles serão ouvidos pela promotora de justiça Tatiane Vilaverde às 10h30 da manhã. Estava marcada essa audiência para as 9 horas, mas ela foi adiada agora daqui a pouquinho às 10h30 da manhã. Então, daqui a pouquinho, os adolescentes devem chegar por aqui. Bom, ontem, esses menores eles prestaram depoimento na presença dos pais na delegacia aqui de Carapicuíba. Eles fizeram um exame de corpo de delito no IML de Osasco, que é um município vizinho aqui a Carapicuíba, e passaram a noite na delegacia central de Barueri, que é um outro município vizinho, onde há uma cela especial para menores infratores. Bom, nós estamos acompanhando esse caso que causou perplexidade. Vocês vão acompanhar novamente as imagens do que aconteceu. São adolescentes do 7º ano do ensino fundamental de uma escola aqui de Carapicuíba. Eles foram gravados por celular em um momento de baderna, selvageria, como vocês bem disseram aí no estúdio, durante a aula, com presença da professora. Alguns estudantes jogam livros para cima, inclusive na direção da professora. Quando a professora deixa a sala, eles gritam e arremessam tanto mesas quanto cadeiras. Nós chegamos muito cedo aqui hoje, a Carapicuíba, aqui em frente ao prédio do Ministério Público, eu e o repórter cinematográfico Leandro Corotrim. Algumas mães chegaram cedo por aqui, elas estavam bastante abaladas, mães de alguns desses adolescentes que estão apreendidos. A maioria dessas mães prefere não falar, mas uma mãe aceitou dar entrevista com a condição de não ser identificada. E ela falou sobre esse momento também, sobre o que tem acompanhado do filho desde ontem, quando ele foi apreendido. A gente vai ver. Nós, as mães das crianças que estão aqui, estamos acompanhando pela rede social nossos filhos serem massacrados como marginais, nós, pais, sermos acusados de uma má educação. Mas eu queria deixar registrado aqui que ninguém está de acordo com o vandalismo que houve dentro da escola. Em nenhum momento eu posso afirmar e não vou dizer em relação aos outros pais. Fui chamada na escola e comunicada se meu filho estava participando de vandalismo ou alguma coisa do tipo. Nós pedimos um posicionamento à Secretaria Estadual de Educação em relação ao que disse essa mãe, mas ainda não obtivemos retorno. Agora, mais cedo, o secretário estadual de Educação, ele falou ao vivo por telefone com a Globo News. Ele disse que 10 desses alunos serão transferidos. Vamos acompanhar como foi essa entrevista. O Conselho Escolar ontem se reuniu, decidiu por transferência de 10 crianças que estariam envolvidas nesse episódio, de uma maneira ou de outra. Nós estamos dando total suporte para essa decisão, vamos acompanhar, vamos colocar esses meninos em outras escolas com um acompanhamento espalhados para que não fiquem concentrados em outra escola e gere outro tipo de problema. Estamos trabalhando para interpelar a responsabilização pela dilapidação do patrimônio público, onde os pais devem sim responder pela dilapidação do patrimônio e buscar apoiar toda a responsabilização que possa ser feita neste caso. Inclusive, estamos estudando a hipótese de propor uma lei aqui no estado de São Paulo para que nós tenhamos mais claridade da responsabilização e do processo de envolvimento da família e do próprio adolescente nesse caso. A expectativa agora, então, é para a chegada dos adolescentes aqui à sede do Ministério Público em Carapicuíba. Após serem ouvidos pela promotora de justiça aqui, eles devem ser levados, então, à vara da infância. E lá é que deve ser definida e qual medida socioeducativa será aplicada nesse caso, ou medidas socioeducativas. Aline e Raquel. Muito obrigada, Adriana. Vamos mais a fundo nessa questão, porque é natural que no momento quente da cobertura, diante de cobranças
da sociedade, da própria imprensa, as autoridades tentem dar respostas, falando de projetos de lei, mudanças para uma realidade que já é conhecida e que não é nova e que é muito triste também. Então, a gente vai tentar entender agora aqui na edição das 10 o que está por trás dessa violência, desses jovens que chegam em sala de aula com aquele comportamento, colocando professores e colegas naquela condição tão terrível que a gente mostrou ontem aqui na edição das 10. Eu converso agora aqui com a doutora em Educação, a Thelma Vinha. Ela é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, a Universidade de Campinas, e também coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação Moral. A professora Thelma estuda violência dentro das escolas com 30 pesquisadores há anos, entende muito dessa realidade. Professora, muito obrigada pela disposição em conversar um pouquinho com a gente. Eu começo perguntando para a senhora sobre a sua avaliação em relação a essas primeiras medidas anunciadas pelo governo de São Paulo. Cito aqui duas, então: transferir esses alunos para outras unidades de ensino e a criação de um projeto de lei para endurecer as regras contra alunos que ameaçam e agridem professores. Como é que a senhora avalia isso? Bom dia. Agradeço o convite para poder contribuir com essa discussão. Nós realizamos estudos sobre isso há alguns anos, inclusive sobre a violência entre os pares e com os professores. Uma das questões que é levantada é a transferência desses meninos. A transferência ela pode ser necessária nesse momento, muito mais por causa do impacto da disseminação desse vídeo. A sociedade clama por intervenções da secretaria e justamente até para preservar esses meninos na escola, ela pode ser necessária nesse momento. Por outro lado, ações de criminalização da violência escolar, da indisciplina, da transgressão, ela é muito séria, porque quando esses meninos eles são vistos como delinquentes ou quando eles são encaminhados, por exemplo, para a Fundação Casa, nós perdemos esses meninos. A escola ela tem que ter um papel muito mais formativo, pedagógico, e entre essas características implica no desenvolvimento de competências sociais para que eles saibam conviver em sociedade, para que eles participem da regra, para que eles possam se submeter às regras. E não é com condutas mais rigorosas e mais punitivas que a gente consegue o desenvolvimento dessas competências. Professora, Raquel falando aqui do Rio de Janeiro agora, esse cenário que a senhora descreveu seria o ideal, infelizmente a gente não tem esse cenário. Aí nesse contexto todo de violência, de falta de formação, tem os professores que sofrem, como a gente viu essa professora que foi agredida, que ela não conseguiu controlar essa sala de aula, quer dizer, também há uma deficiência na formação desses professores. O próprio salário dos professores a gente sabe que é muito baixo, capacitação deles para poder lidar com situações como essa. Quer dizer, como equaciona isso no cenário que a gente tem, nesse cenário real? Então, toda violência ela tem que ser impedida e ela não é aceitável, de fato. Contudo, a gente não pode focar o problema violência, mas a gente tem que focar a construção de um clima positivo na escola. Esse clima positivo implica desses meninos se sentirem pertencentes a essa escola e os professores, inclusive, aptos para lidar com os problemas de convivência. Nós temos uma lei, que é a LDB, que o ano passado foi alterado, em que tem dois incisos que mostram a importância da escola trabalhar de uma maneira preventiva a violência, inclusive o bullying, e também desenvolver uma cultura de paz. Acontece que isso é letra morta, porque está no documento, mas não virou, em termos de país, políticas públicas. É fundamental que se invista em formação de professores para que se desenvolvam convivência, se desenvolvam competências desses professores para que eles se sintam aptos para lidarem com o problema de convivência. Atualmente, da mesma maneira que você planeja matemática, português, se planeja a convivência de uma escola, com uma série de ações que devem ser coordenadas nesse sentido. Então, por exemplo, a escola tem que discutir a qualidade da convivência e planejar uma série de ações, como assembleias para resolver conflito, processos de mediação, formas de participação dos alunos, por exemplo, por meio de equipe de ajuda. Então, não há saídas fáceis para um problema complexo. E a saída para esse tipo de problema passa necessariamente para incluir as questões dos problemas de convivência, o fomento de um clima positivo em formação de professores e gestores. Do contrário, a gente vai, de fato, entrar com maior rigor
com regras mais rígidas, com sanções mais rígidas, só que os procedimentos que a gente vai implantar numa escola, eles têm que ser coerentes com o tipo de pessoa que você quer formar. Se você quer formar pessoas que resolvam conflitos por diálogo, se você quer formar pessoas que coordenam perspectivas, não vai ser desse jeito que se consegue. Por isso que necessariamente tem que passar por uma política em que forme professores e gestores para lidarem com essas questões de uma maneira mais construtiva. Thelma, para a gente encerrar, o que ficam de sequelas para essa escola e que podem servir de laboratório para trabalhos futuros e até para uma política educacional mais estruturante, digamos assim? O secretário estadual de Educação disse que prestará toda assistência aos professores envolvidos nas agressões. Ficam sequelas não só físicas, mas psicológicas, que também atingem os pais desses alunos, né? Que uma vez que você criminaliza esse aluno, isso também impacta os pais, né? A gente ouviu uma mãe falando isso agora mesmo, né? Quer dizer, da tristeza dela de se sentir exposta dessa forma, como se tudo tivesse nas costas da família daqueles jovens. O que deve ser feito de uma maneira mais imediata naquela escola em relação aos alunos, aos pais, a quem vai ficar naquele ambiente? Então, é muito complicado a gente responsabilizar a família, porque o que nós temos visto nos estudos é que a família tem dado o melhor que ela consegue em termos de educação. A escola também ela é muito responsável pela qualidade da convivência que ocorre dentro dos seus espaços. Então, é importante que essas escolas, com apoio da secretaria, que essa escola ela discuta o que aconteceu e, mais do que o que fazer com quem fez, por que isso ocorre? Qual é a qualidade das relações que a gente tem? Quais espaços a gente tem para diálogo desses meninos, para participação da elaboração da regra, para expressão de sentimentos, construções de projetos que visam lidar com o bullying, que visam a melhoria da qualidade da relação. E, a partir dessas discussões, se implante verdadeiras ações e ações efetivas na escola para que esses momentos ocorram de tal maneira que se atue de forma preventiva. A Secretaria da Educação, além do projeto de lei que o Rosselli colocou, ela está implantando, em parceria com a Ayrton Senna, um projeto de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, mas também em parceria com o GP, em coordenação com a professora Luciene Tonheta, um projeto de formação de professores nessa área e de implantação de equipes de ajuda. Então, eu acho que é importante ressaltar que eles também estão atuando de uma maneira preventiva. O problema é que essas ações elas não vão se refletir a curto prazo, mas provavelmente a médio prazo eles vão encontrar resultados melhores. Thelma Vinha, muito obrigada pela sua participação aqui na Edição das 10, por esse tempo aqui pra gente. Que bom que temos pessoas como você estudando a violência mais a fundo num país ainda onde temos muito preconceito e julgamentos precoces. Muito obrigada.